Então, pessoal, como prometido, nessa terceira parte falarei sobre as bases filosóficas e conceituais que constituem a teoria crítica, ou melhor, fornecem várias das questões e mesmo os métodos que, que colaboram e que participam efetivamente na construção da teoria crítica. Bom, conforme já adiantado nas partes anteriores, é, a teoria crítica teria como um dos princípios a interdisciplinaridade, certo? É, e nessa interdisciplinaridade, valeria a pena destacar pelo menos três correntes, três teorias, digamos, que forneceram as questões fundamentais e mesmo vários métodos, digamos, para a teoria crítica. A primeira seria a psicanálise desenvolvida e criada por Freud, né? É, então, nos textos da teoria da tradição, né, assim conhecida como teoria crítica, é, é comum que nos textos sejam utilizados vários conceitos de cunho psicanalítico, a exemplo de, por exemplo, o conceito de regressão, o conceito de fetichismo, de neurose e por aí vai. Mas, para além da utilização, ou seja, dessa incorporação, né, dos conceitos da tradição psicanalítica para a sua produção textual, muito mais do que isso, né, a teoria crítica ela passa de fato a incorporar a, a dimensão psicanalítica para as suas análises. Um exemplo que poderíamos citar disto seria o estudo desenvolvido por Adorno, enquanto Adorno, né, que seria um dos principais teóricos dessa tradição conhecida como teoria crítica, enquanto estava nos Estados Unidos, né, no seu período de exílio da Alemanha por conta do nazismo, ele vai desenvolver um estudo juntamente com alguns colegas pesquisadores, né, cujo título é uma análise da personalidade autoritária. E neste estudo, o Adorno ele vai se valer em grande medida de contribuições da psicanálise para entender fenômenos como o fascismo e o nazismo, ou seja, movimentos de cunho totalitário, é, que por sua vez teriam uma base claramente autoritária, né? Então Adorno nesse estudo se norteou como uma das suas questões principais para a questão do que viria a ser a personalidade autoritária, como ela se constitui, o que também remeteria à questão, né, do porquê da sua existência. E aí o Adorno, além de se valer de pesquisa empírica e de sua base, né, extremamente filosófica, também recorreria bastante à psicanálise para entender o fenômeno, aquele fenômeno, né, recente, que é um fenômeno do século XX, o fenômeno do autoritarismo. É, então, né, para isso, né, a psicanálise foi de grande contribuição. E não apenas para esse estudo do Adorno, né, mas para a teoria crítica como um todo. E poderíamos dar pelo menos mais dois exemplos desta presença da psicanálise de maneira efetiva nas contribuições dos teóricos vinculados a essa tradição do pensamento. Um outro nome, né, de grande importância também seria Herbert Marcuse, que escreveu, entre várias outras obras, uma obra cujo título é Eros e Civilização, obra onde ele propõe uma interpretação filosófica da obra de Freud. Então, é uma obra
obra que claramente dialoga constantemente com a psicanálise. E um outro nome conhecido, né, na teoria crítica, que tem esse diálogo estreito com a psicanálise, seria Erich Fromm, que entre outras obras publicou uma obra cujo título é Ter ou Ser, onde ele também vai fazer uma análise sobre a sociedade contemporânea, um, uma certa inversão de valores, né? Onde as pessoas deixam de valorizar as pessoas em prol de mercadorias, e onde mesmo o valor de cada um passa a ser medido em prol da quantidade de mercadorias que cada um tem, entre outras questões. Bom, falamos da psicanálise, né, como uma das principais correntes, concepções teóricas que forneceram métodos e questões para a teoria crítica. Uma outra corrente, conforme já foi adiantado em vídeos anteriores, seria a obra de Marx, sobretudo o Capital, mas a teoria marxista, digamos, né, ou melhor, né, os marxismos como um todo. Uma outra obra, né, para além da obra de Marx, né, em especial o Capital, teria um outro teórico que vai influenciar, um outro teórico marxista, né, que irá influenciar em grande medida o Instituto de Pesquisa Social, ou melhor, a teoria crítica, seria Georges Lukács e a sua obra História e Consciência de Classe, onde o Instituto, ou melhor, a teoria crítica, vai não apenas ler a obra, né, como também utilizá-la para as suas contribuições. E uma terceira corrente teórica que a gente poderia destacar aqui como fundamental para a teoria crítica seria a obra de Kant. Vocês devem se recordar, né, conforme já devem ter visto em aulas anteriores, que Kant propõe a filosofia crítica. Então não é à toa que surge o termo crítica, né, na denominação dessa tradição, ou seja, teoria crítica, pois um dos sentidos da crítica que a teoria crítica utiliza para definir a si mesma provém do Kant, mais especificamente da sua filosofia crítica. E um outro pensador igualmente muito importante para a teoria crítica seria Hegel, principalmente no que diz respeito ao método dialético. Método este que também um dos principais princípios de investigação para a teoria crítica, né? Pois bastaria, por exemplo, ver alguns textos de pensadores como Adorno, ou mesmo Max Horkheimer, que se tornaria presente e evidente, né, a utilização do método dialético como princípio de investigação. E para além da questão do método dialético, a obra de Hegel ela forneceu bases e questões muito interessantes para a teoria crítica, em que inclusive, né, esse diálogo com Hegel é um diálogo que até hoje é muito vivo nessa tradição de pensamento, né, que seria a teoria crítica. Por exemplo, eu irei abordar na próxima parte, no que diz respeito à questão das tradições, né, das gerações da teoria crítica, estudos mais recentes como o de Honneth, que retoma a obra do jovem Hegel para construir a teoria do reconhecimento, ou mesmo de outros teóricos que estão dialogando constantemente com a obra de Hegel. Mas enfim, para finalizar esta parte, só citar a título de breve menção mesmo, né, para vocês sintetizarem bem as três correntes
que fundamentaram e em grande medida, né, forneceram as questões e os métodos para a teoria crítica. A primeira, a psicanálise; a segunda, a obra de Marx e também o diálogo com os marxistas, né? E a terceira corrente teórica, a obra de Kant e a obra de Hegel, pensadores estes que estão inseridos, né, na grande tradição conhecida e denominada como idealismo alemão.